Bom, gente, eu vim fazer esse vídeo aqui no celular mesmo, que eu tô no carro. E eu vim falar mais um pouquinho sobre esse assunto desse estupro aí. Porque é o seguinte, vocês viram que eu fiz um vídeo aí mostrando o outro lado, outros fatos que a mídia não vai mostrar. Obviamente não vai mostrar, até porque agora eles já jogaram a merda no ventilador. Ou seja, eles já divulgaram sistematicamente que foi um estupro. E aí o que acontece? Algumas pessoas que vieram aqui, não tô falando da maioria, tá? Porque a maioria entendeu o que eu falei ali, que eu quis mostrar o outro lado, que eu não tava afirmando nada, nem contra nem a favor da guria, eu tava mostrando o outro lado. E aí veio gente aqui afirmar que eu tô defendendo os caras, que eu sou apoiador de estupro e tal, mas foram poucas pessoas, tá? Foram, sei lá, 5, 10. E aí o seguinte, o que eu fico pensando é, quando a mídia larga essas notícias, ela já largou com a intenção de dizer que era estupro, sem investigar o outro lado nem nada, as pessoas automaticamente elas já começam a julgar e elas já se tornam juízes, né? Elas já começam a falar contra aquilo, meu Deus, que horror. Agora, se uma pessoa aparece como eu e mostra o outro lado, o lado que ninguém estava falando, essa pessoa é tida como apoiadora. Quer dizer, como é que eles afirmar que os caras estupraram, tendo um vídeo ali só, que mostra 2 ou 3 caras, como é que eles podem afirmar isso e eu não posso mostrar o outro lado? E o outro lado, se vocês não pesquisarem e tal, é bem feio, é bem complicado, entendeu? Mas eu não vou entrar nesse assunto. E assim, ó, eu acho interessante que nesses casos, assim, a gente tá numa situação no país terrível, né? Culturalmente, o país tá fudido. Então o que acontece? Sai uma notícia dessas, e quando aparece alguém como eu mostrando o outro lado, sabe o que acontece? Sabe o que as pessoas, esse tipo de pessoas torcem? Elas torcem não para eu estar certo, não para que esteja certo que realmente a guria ela tenha tido vontade de fazer aquilo e tal. O que elas querem realmente é que a guria tenha sido estuprada. Elas já não querem mais voltar atrás, entendeu? Elas não admitem mais a possibilidade da guria não ter sido estuprada. Agora elas lutam, vão lutar fervorosamente para provar de qualquer maneira que for, mesmo que seja meia verdade ou 10% de verdade, elas vão usar aquilo para provar que não, foi um estupro. Assim como vem um cara aqui falar o seguinte: então quer dizer que mesmo que ela consentiu, tu acha certo 30 caras comer ela? Olha o que ele falou, olha a frase. Mesmo que ela tenha vontade, mesmo que ela consentiu, tu acha certo ela dar para 30 homens. Mas, meu amigo, tu acabou de falar que ela quis. Tá entendendo o que eu tô falando? E por quê? Eu vou fazer uma pergunta e já vou responder para vocês. Por que essas pessoas aí querem tanto que essa guria tenha sido estuprada? Porque o Brasil tá cheio de justiceiros de Facebook, né? Facebook, não tô falando de outras redes, tô falando de Facebook. Aqueles merdas que ficam compartilhando fotinho o dia inteiro. E eles estão torcendo para que tenha alguma desgraça para eles ir ali e comentar, como se eles fossem os moralistas, como se eles fossem os anti-estupradores, como se eles fossem os puros. Então eles mostram ali toda a sua perplexidade, toda a sua perplexidade com o assunto, né? Para quê? Para gerar uma certa comoção nas outras pessoas e para demonstrar para os outros que estão próximos a ela que olha só, olha o que eu tô falando aqui, ó. Eu sou contra o estupro. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Se vocês não entenderem, botem nos comentários aí. Mas, cara, as pessoas agora estão torcendo para que realmente essa guria tenha sido estuprada. Cara, eu te digo sinceramente, eu torço que ela não tenha sido estuprada. Eu torço que realmente tenha acontecido o que eu acho que aconteceu e o que eu falei naquele vídeo, que ela tenha feito realmente aquilo que os caras falaram lá e que ela não tenha sido estuprada, porque é uma coisa menos pior, entendeu? Mas as pessoas agora não, elas estão torcendo para que essa guria seja estuprada, porque elas querem fazer a justiça, né? A justiça de Facebook, né? Então é inacreditável, cara. E outra coisa, muitos youtubers aí já saíram saltando videozinho. Por que eles fazem isso também? Solta o vídeo ali já descascando e dizendo que foi estuprado. Isso aí é pra ganhar visualização, pra ganhar espaço e tal. Uma coisa que eu me lembrei agora, teve uma senhora que veio comentar aqui dizendo o seguinte: imagina, nenhuma mulher daria pra 30 homens, não sei o que e tal.
Olha a ingenuidade, eu só vou dizer que é a ingenuidade dessa mulher, né? Porque na minha época, cara, eu tenho 27 anos. Há mais de 10, quase 15 anos atrás, na minha época, na minha escola, tinha gurias que davam pra 5, 6, 7, 10 caras, que eu sei, conheço, hoje em dia elas têm 3, 4 filhos, tá? Na minha época, na nossa época, nós que já temos essa idade, que não era tão feia as coisas. Que na nossa época, pra gente ficar com alguém demorava meses. Que pra beijar uma guria a gente morria de vergonha e ia atrás da escola e depois saía correndo de vergonha do outro. Isso há 10, 15 anos atrás. Agora, hoje em dia, minha filha, me desculpa, assim, ó. Me desculpa o que eu vou dizer pra vocês aqui, eu tô sendo sincero. Mas essas gurias aí são pior que muita mulher adulta. São muitas vezes pior. Tu quer fazer um teste? Vai em alguma festinha de gurizada, ou tu vai na frente de uma escola, ou numa saída de uma escola, tu vai ver o nível dessas crianças, dessas criaturas, que não são mais crianças, desses adolescentes. Eles só não se comem na rua porque eu acho que lá dentro ainda tem um pinguinho de noção. Agora, o que eles devem fazer longe das ruas, longe da escola e longe dos pais, tá aí a prova. O que essa guria tava fazendo lá? Ela mora na favela. O que ela tava fazendo no meio de todos esses caras? E não tô falando só dela. Quantos casos a gente conhece, né? Você sabe do que eu tô falando. Isso é uma coisa que também me incomoda, cara. Porque por que por quê? Por que estão negando a realidade, meu Deus do céu? Se todo mundo sabe que hoje em dia é uma devassidão, uma podridão total, essa juventude aí, meu Deus do céu, cara. Com 10 anos acho que já estão transando. O que é isso? E por que negam? Daí vem uma pessoa e diz, olha, tem jovens com 15, 16 anos que transam. É crime. Não, tu tá fazendo um crime. Tu tá falando algo errado. Tu tá entendendo? Tu tá falando algo que é correto. É a mesma coisa o Nando Moura falou no vídeo dele, falando sobre o Whindersson Nunes lá, que o Whindersson Nunes falou que hashtag e imagenzinha no Facebook não vai acabar com o estupro. O cara foi massacrado. Quando tá falando a verdade, tá entendendo? E as pessoas são aquelas pessoas que se dizem tão boas e tal, mas elas são levadas pela maré da podridão que tá o país. E quando tu fala a verdade na cara dessas pessoas, como eu faço aqui no canal, elas se sentem ofendidas, elas se sentem atacadas. Meu Deus, não pode falar isso. Onde é que já se viu tu dizer que uma guria de 15, 16 anos transa? Quer dizer, a esquerda prega que as crianças devem aprender sobre sexo, sobre transar, sobre homossexualismo, sobre como penetrar uma vagina ou um ânus a partir dos 6 anos. É isso que a esquerda prega. Mas, quando tu fala no assunto, tu é o quê? Tu é fascista, tu é estuprador. Tu vai entender, cara. Eu esperei eu não sei que dia que aconteceu esse assunto, mas eu comentei ontem, na sexta-feira. Eu acho que ele surgiu lá por quarta-feira, eu acho, não lembro. E eu só comentei ontem, eu não ia comentar, eu só comentei porque eu tava esperando surgir outras coisas, e realmente surgiram. Então acho que eu já falei pra caramba, era só isso que eu queria dizer. A situação cultural no país tá terrível, as pessoas querem aparecer, querem se mostrar justas e tal a todo custo no Facebook, tá entendendo? Isso é nojento, cara, isso me irrita, isso acontece com todas as coisas. Tem vários casos aí, infinitos, a gente pode citar. Enfim, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Comentem aí o que vocês acharam. E lembrando que essa semana eu vou fazer mais 2 vídeos sobre estupro, mas não sobre esse caso em si, sobre o estupro em si no país, tá? E sobre a cultura do estupro. Vai ser um vídeo simples, mas eu acho que vocês vão gostar. Eu acho que segunda, terça ou quarta eu envio aí pra vocês, tá? Valeu. Incomoda, cara. Porque Por que que estão negando a realidade, meu Deus do céu? Se todo mundo sabe que hoje em dia é uma devassidão, uma podridão total, essa juventude aí, meu Deus do céu, cara. Com 10 anos acho que já estão transando. O que é isso? E por que negam? Daí vem uma pessoa e diz, olha, tem jovens com 15, 16 anos que transam. É crime. Não, tu tá fazendo um crime. Tu tá falando algo errado. Tu tá entendendo? Tu tá falando algo que é correto. É a mesma coisa o Nando Moura falou no vídeo dele, falando sobre o Whindersson Nunes lá, que o Whindersson Nunes falou que hashtag e imagenzinha no Facebook não vai acabar com o estupro. O cara foi massacrado.
quando tá falando a verdade, tá entendendo? E as pessoas são aquelas pessoas que se dizem tão boas e tal, mas elas são levadas pela maré da podridão que tá o país. E quando tu fala a verdade na cara dessas pessoas, como eu faço aqui no canal, elas se sentem ofendidas, elas se sentem atacadas. Meu Deus, não pode falar isso. Onde é que já se viu tu dizer que uma guria de 15, 16 anos transa? Quer dizer, a esquerda prega que as crianças devem aprender sobre sexo, sobre transar, sobre homossexualismo, sobre como penetrar uma vagina ou um ânus a partir dos 6 anos. É isso que a esquerda prega. Mas, quando tu fala no assunto, tu é o quê? Tu é fascista, tu é estuprador. Tu vai entender, cara. Eu esperei 2... Eu não sou cheio de justiceiros de Facebook, né? Facebook, não tô falando de outras redes, tô falando de Facebook. Aqueles merdas que ficam compartilhando fotinho o dia inteiro. E eles estão torcendo para que tenha alguma desgraça para eles ir ali e comentar, como se eles fossem os moralistas, como se eles fossem os anti-estupradores, como se eles fossem os puros. Então eles mostram ali toda a sua perplexidade, toda a sua perplexidade com o assunto, né? Para quê? Para gerar uma certa comoção nas outras pessoas e para demonstrar para os outros que estão próximos a ela que olha só, olha o que eu tô falando aqui, ó. Eu sou contra o estupro. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Se vocês não entenderem, botem nos comentários aí. Mas, cara, as pessoas agora estão torcendo para que realmente essa guria tenha sido estuprada. Cara, eu te digo sinceramente, eu torço que ela não tenha sido estuprada. Eu torço que realmente tenha acontecido o que eu acho que aconteceu e o que eu falei naquele vídeo, que ela tenha feito realmente aquilo que os caras falaram lá e que ela não tenha sido estuprada, porque é uma coisa menos pior, entendeu? Mas as pessoas agora não, elas estão torcendo para que essa guria seja estuprada, porque elas querem fazer a justiça, né? A justiça de Facebook, né? Então é inacreditável, cara. E outra coisa, muitos youtubers aí já saíram saltando videozinho. Por que eles fazem isso também? Solta o vídeo ali já descascando e dizendo que foi estuprado. Isso aí é para ganhar visualização, para ganhar espaço e tal. Uma coisa que eu me lembrei agora, teve uma senhora que veio comentar aqui dizendo o seguinte: imagina, nenhuma mulher daria para 30 homens, não sei o que e tal. Olha a ingenuidade, eu só vou dizer que é a ingenuidade dessa mulher, né? Porque na minha época, cara, eu tinha 27 anos. Há mais de 10, quase 15 anos atrás, na minha época, na minha escola, tinha gurias que davam para 5, 6, 7, 10 caras, que eu sei, conheço, hoje em dia elas têm 3, 4 filhos, tá? Na minha época, na nossa época, nós que já temos essa idade, que não era tão feia as coisas. Que na nossa época, pra gente ficar com alguém, demorava meses. Que pra beijar uma guria, a gente morria de vergonha e ia atrás da escola e depois saía correndo, de vergonha do outro. Isso há 10, 15 anos atrás. Agora, hoje em dia, minha filha, me desculpa, assim, ó. Me desculpa que eu vou dizer pra vocês aqui, eu tô sendo sincero. Mas essas gurias aí são pior que muita mulher adulta. São muitas vezes pior. Tu quer fazer um teste? Vai em alguma festinha de gurizada, ou tu vai na frente de uma escola, ou numa saída de uma escola, tu vai ver o nível dessas crianças, dessas criaturas, que não são mais crianças, desses adolescentes. Eles só não se comem na rua porque eu acho que lá dentro ainda tem um pinguinho de noção. Agora, o que eles devem fazer longe das ruas, longe da escola e longe dos pais, tá aí a prova. O que essa guria tava fazendo lá? Ela mora na favela. O que ela tava fazendo no meio de todos esses caras? E não tô falando só dela. Quantos casos a gente conhece, né? Você sabe do que eu tô falando. Isso é uma coisa que também me... Bom, gente, eu vim fazer esse vídeo aqui no celular mesmo, que eu tô no carro. E eu vim falar mais um pouquinho sobre esse assunto desse estupro aí. Porque é o seguinte, vocês viram que eu fiz um vídeo aí mostrando o outro lado, outros fatos que a mídia não vai mostrar. Obviamente não vai mostrar, até porque agora eles já jogaram a merda no ventilador, ou seja, eles já divulgaram sistematicamente que foi um estupro. E aí o que acontece? Algumas pessoas que vieram aqui, não tô falando da maioria, tá? Porque a maioria entendeu o que eu falei ali, que eu quis mostrar o outro lado, que eu não tava afirmando nada, nem contra nem a favor da guria, eu tava mostrando o outro lado. E aí veio gente aqui afirmar que eu tô defendendo os caras, que eu sou apoiador de estupro e tal, mas foram poucas pessoas, tá? Foram, sei lá, 5, 10.
E aí o seguinte, o que eu fico pensando é, quando a mídia larga essas notícias, ela já largou com a intenção de dizer que era estupro, sem investigar o outro lado nem nada, as pessoas automaticamente elas já começam a julgar e elas já se tornam juízes, né? Elas já começam a falar contra aquilo, meu Deus, que horror. Agora, se uma pessoa aparece como eu e mostra o outro lado, o lado que ninguém estava falando, essa pessoa é tida como apoiadora. Quer dizer, como é que eles afirmar que os caras estupraram, tendo um vídeo ali só, que mostra 2 ou 3 caras? Como é que eles podem afirmar isso e eu não posso mostrar o outro lado? E o outro lado, se vocês não pesquisarem e tal, é bem feio, é bem complicado, entendeu? Mas eu não vou entrar nesse assunto. E assim, ó, eu acho interessante que nesses casos, assim, a gente tá numa situação no país terrível, né? Culturalmente, o país tá fudido. Então, o que acontece? Sai uma notícia dessas, e quando aparece alguém como eu mostrando o outro lado, sabe o que acontece? Sabe o que as pessoas, esse tipo de pessoas torcem? Elas torcem não para eu estar certo, não para que esteja certo que realmente a guria ela tenha tido vontade de fazer aquilo e tal. O que elas querem realmente é que a guria tenha sido estuprada. Elas já não querem mais voltar atrás, entendeu? Elas não admitem mais a possibilidade da guria não ter sido estuprada. Agora elas vão lutar fervorosamente para provar de qualquer maneira que for, mesmo que seja meia verdade ou 10% de verdade, elas vão usar aquilo para provar que não, foi um estupro. Assim como vem um cara aqui falar o seguinte: ah, então quer dizer que mesmo que ela consentiu, tu acha certo 30 caras comer ela? Olha o que ele falou, olha a frase. Mesmo que ela tenha vontade, mesmo que ela consentiu, tu acha certo ela dar para 30 homens. Mas, meu amigo, tu acabou de falar que ela quis. Tá entendendo o que eu tô falando? E por quê? Eu vou fazer uma pergunta e já vou responder para vocês. Por que essas pessoas aí querem tanto que essa guria tenha sido estuprada? Porque o Brasil